Olá, muitíssimo bom dia! Vamos para a nossa reunião com Deus. Todos os dias aqui, às 5:30 da manhã, nós temos um encontro marcado com a palavra do Senhor Jesus. E assim, lendo, nos reunimos com Ele. Conversamos entre nós, os irmãos, conversamos também com o Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, invocamos o Teu santo nome, Senhor Jesus. Como é precioso, Senhor, invocar o Teu santo nome, Senhor Jesus. Senhor, estamos aqui, Senhor, para Te buscar de todo o nosso coração. Senhor, não há nenhum outro interesse em nós a não ser Te buscar e Te encontrar. Que o Senhor se deixe ser encontrado por nós. Isso é maravilhoso demais para nós, pequeníssimos seres humanos. O Senhor de todo o universo ouvir a nossa oração, olhar para nós e nos responder, nos atender, vir, se assentar, estar conosco, comer conosco e nos servir e deixar-se ser servido por nós, apesar da nossa pequenez. Obrigada, Senhor Jesus. Senhor, entregamos agora o nosso coração a Ti, com tudo o que está nele, Senhor. Todo o nosso amor, todas as nossas questões, todas as pessoas que nós amamos. Senhor, somos Teus, verdadeiramente Teus. Isso é o que mais queremos. Ser completamente Teus e estar contigo no reino. Saber que estamos caminhando contigo, estamos indo contigo, estamos avançando contigo. Isso que nós queremos. O Senhor e nada mais. Só o Senhor nos interessa, nada mais nos interessa. O Senhor é tudo, o Senhor é tudo, tudo em todos. Tudo provém de Ti, tudo volta para Ti, tudo é Teu. Senhor, sei com a nossa leitura, Senhor, fala conosco, Senhor. Nos dá um coração adequado, ouvidos adequados. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Senhor, queremos ter ouvidos. Senhor, queremos ter uma mente, Senhor Jesus, que capta o que o Senhor quer nos dizer. Nos concentra em Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor Jesus, e atende aos pedidos de oração dos Seus filhos. Responde aos Seus filhos. Amém. Bom dia, amadinhos do meu coração, do coração do Senhor Jesus também, né? Amadinhos, hoje nós vamos terminar o Salmo 119. Primeiramente, bom dia para todo mundo que está chegando. Bom dia, Nardelzinha. Bom dia, Eunicinha. Segundo a nossa tabela aqui, nós já estamos no dia 1º de junho. Então, nós estamos no Salmo 119, a partir do 153, e vamos hoje até o final. Olá, minha gente querida. Cris, como o propósito aqui é nos concentrarmos na leitura da Bíblia em um ano, nós temos as irmãs da equipe que estão pegando os nomes e os pedidos das orações. Depois, nós da equipe oramos por vocês. Fiquem tranquilos que nós estamos orando sim. Estamos no Salmo 119, verso 153, tá bem? Amadinhas da intercessão, tem um irmão lá em cima também que tá pedindo oração, tá bom? Na rolagem aí. Diz assim, ó. Vê minha aflição e liberta-me. Ó, quem está pedindo oração, preste atenção no que o Senhor está falando, tá? Vê minha aflição e liberta-me, pois não me esqueci da tua lei. Então, veja, há um porém, né? Há um porquê, há uma razão de eu estar pedindo para o Senhor me libertar no dia da minha aflição. Que razão, que porquê, que porém é esse? Não me esqueci da tua lei, da tua palavra. Estou na tua palavra, estou na Bíblia. Amados, só há um lugar onde nós buscamos o Senhor. É na palavra, viu?
É na palavra, é na Bíblia. Você pode até dizer, mas eu vou no culto. Sim, você vai no culto, mas o que te alimenta lá no culto é a palavra, é a Bíblia. Você tem que ter consciência disso. O que te alimenta é a palavra, é a Bíblia. Então, se você vai no culto para escutar um versículo, imagina o quanto você tem que comer na sua casa, não é verdade? Se você come só no domingo de noite no culto e ainda assim um versículo, imagina a sua fome espiritual. Então, todos os dias você tem que se alimentar na sua casa comendo a Bíblia. Nós que comemos aqui, desde janeiro, todos os dias, das 5h30 às 7h30, temos fome, cada vez mais fome, o espírito tem fome, a alma anseia como a corça pelas águas correntes. Imagina quem come um versículo, gente, por semana. Daí fica fraco espiritualmente. É certo que fica fraco espiritualmente, não é verdade? Advoga minha causa e defende-me, vivifica segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, porque eles não buscam os teus decretos. Ó, a salvação é o que nós queremos, né? No momento de aflição, nós queremos salvação. Mas aí diz aqui que a salvação está longe dos ímpios. A salvação está longe dos ímpios. Por quê, Senhor? Porque os ímpios não buscam os teus decretos. Ou seja, os ímpios não leem a Bíblia. Os ímpios não leem a Bíblia. Senhor, copiosa é a tua compaixão. Vivifica-me segundo as tuas decisões. Onde estão as decisões do Senhor? Na Bíblia. Gente, se nós não conscientizarmos da importância de lermos a Bíblia, nós não vamos avançar. Não vamos avançar. Enquanto não se conscientizar que o Senhor está na palavra, que o Senhor fala conosco através da palavra, é na palavra, é na Bíblia, é na Bíblia, é na Bíblia, nós não vamos avançar, amados. É certo isso, que nós não vamos avançar. Numerosos são os meus perseguidores e os meus adversários, mas não me afastei das tuas prescrições. Tudo isso é a Bíblia. Vi traidores da fé e senti desgosto. Vivifica-me, Senhor, segundo o teu amor. O princípio da tua palavra é a verdade, e todas as tuas justas decisões são para sempre aqui. Príncipes perseguiram-me sem motivo, mas é a tua palavra que o meu coração sente reverente temor. Ou seja, né? É a Bíblia que o meu coração sabe que tem que obedecer, né? Encontrei alegria em tua promessa, como quem encontra um grande tesouro. Onde está esse grande tesouro? Na Bíblia. Detesto e abomino a falsidade, mas amo profundamente a tua lei. Então, essa falsidade aqui que o salmista detesta e abomina é o quê? É quase uma verdade, mas tem uma coisinha ali que é falsa, entende? Então, a falsidade não é muito fácil de ser descoberta, de ser percebida. É só para aqueles que estão realmente no Senhor, em comunhão com o Senhor, para perceber. Porque essa falsidade é, como eu já disse, como um quadro de Van Gogh que foi falsificado. Só um especialista que entende ali, esse quadro é falso. Por causa do peso da mão aqui, ó, nas pinceladas, eu percebi. Não é Van Gogh. Então, tem que ser um especialista para descobrir a falsidade. Ou seja, pessoas que não estão falando verdadeiramente a palavra no todo do que ele disse, no todo. Tem coisinhas ali no meio que são falsas. Então, aqui diz, detesto e abomino a falsidade, mas amo profundamente a tua lei. Essa falsidade aqui não é falsidade do outro.
Ai, aquela mulher lá é falsa. Ai, como eu detesto a falsidade. Não é nesse sentido. Na verdade, todos os seres humanos são falsos. Todos nós somos falsos. Todos nós temos um coração enganoso. Todos nós temos um coração humano. Nós não devemos confiar nem em nós mesmos, quanto mais nos outros. Então, a falsidade que está falando aqui é falsidade daquele que prega, daquele que passa a palavra. Falsidade desse, entende? Por quê? Porque quase tudo o que ele fala é verdade, mas tem uns cisquinhos falsos no meio, entende? Por isso que disse: detesto e abomino a falsidade, mas amo profundamente a tua lei, a verdade da tua lei. Né, irmã Rosi? Bom dia. Nós estamos no Salmo 119, 164. Salmo 119, 164. Louvo-te 7 vezes ao dia por tuas justas ordenanças. Grande paz têm os que amam a tua lei. Grande paz têm os que amam a Bíblia. Grande paz têm os que amam a Bíblia. Gente, é o que eu estou dizendo. Enquanto não se conscientizar da importância de ler a Bíblia, vai chorar bastante ainda. Vai chorar bastante ainda. Filho maduro que não lê a Bíblia, eu não vi, eu não conheço. Só criançada, só os bebês, só a maternidade, só o berçário. Só o berçário. E no berçário é o quê? É muito choro. Muito choro, muito choro. Quer a chupeta, quer o mamá, quer a fralda, quer não sei o quê, quer não sei o quê. Na creche. Não é verdade? Mas os filhos maduros leem a Bíblia. Senhor Jesus. Louvo-te 7 vezes ao dia por tuas justas ordenanças. Grande paz têm os que amam a tua lei. Grande paz, tranquilidade têm aqueles que amam a Bíblia. Para eles não há tropeço, porque a Bíblia é a luz que o faz enxergar as pedrinhas no caminho. Espero de ti, Senhor, a salvação e pratico os teus mandamentos. Pratico a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Porque será que o Senhor nos deixou a Bíblia, né? Por que será que o Senhor nos deixou a Bíblia? Né? Por que será? Será que seria para ler? Será que seria para ler que o Senhor nos deixou a Bíblia? A minha alma tem observado as tuas orientações e amo-as ardentemente. A alma observando as orientações é o meu eu, o meu ego, né? Obedecendo as orientações do Senhor que estão aonde? Na Bíblia. Pois conheces todos os meus pensamentos. Que meu clamor chegue à tua presença, Senhor. Concede-me entendimento de acordo com a tua palavra. Que minha súplica chegue à tua presença. Livra-me segundo a tua promessa. Que meus lábios proclamem teu louvor, pois me ensinas os teus decretos. Cante minha língua a tua promessa, pois todos os teus mandamentos são justos. Cante a minha língua a tua promessa. Onde é que eu conheci essa promessa do Senhor? Na Bíblia. Então, que a minha língua cante a tua promessa. O que eu conheci na Bíblia. Bom dia, Maria Souza. Venha tua mão em meu socorro, pois escolhi teus preceitos. Venha a tua mão, Senhor, em meu socorro, pois escolhi os teus preceitos. Senhor, me ajuda, pois estou lendo a Bíblia. Estou buscando o Senhor na Bíblia. Estou buscando o Senhor na Bíblia, né? Bom dia, Raquel. A Bíblia é para todos igualmente. Eu gostaria que Deus falasse comigo individualmente, seria bom. Mas Ele vai falar com você individualmente, porque você que está lendo com Ele. Se aqui a gente lendo no coletivo, Ele fala com cada um de nós individualmente, imagina você lendo sozinha com o Senhor. É o próprio Senhor falando com você. É o próprio Senhor. Mas não é um dia pegar um versículo isolado. Um dia abrir a Bíblia assim, pôr o dedo e ler.
Ah, o Senhor não falou comigo. Gente, o Senhor quer um relacionamento. Relacionamento. Não é um dia encostar no dedinho dele assim e sair correndo. Não. É relacionamento. Relacionamento. É ler todos os dias, né? Nem que seja um pouquinho, comece com um pouquinho. Mas logo você vai ver que a sua fome vai fazer você comer mais. Por enquanto, quando a gente não tem fome da palavra, porque já muitas vezes nós estamos tão fraquinhos, né? Tão fraquinhos, não tem força nem para comer, né? Precisa começar a comer. Anseio por tua salvação, Senhor, e tua lei é meu maior prazer. Viva minha alma para te louvar, e tuas ordenanças me sustentem. Ou seja, me mantenham em pé. Eu, como ovelha desgarrada, me desviei e me perdi. Venha em busca do teu servo, pois jamais me esqueci dos teus mandamentos. Eu, como ovelha desgarrada, me desviei e me perdi. De quê? Da Bíblia, gente. Da Bíblia. Ele está o salmo inteiro falando da Bíblia. Me desviei e me perdi do quê? Da Bíblia, do Senhor, do relacionamento, ó. A ovelhinha se perdeu, ó, se soltou, se perdeu. Vem em busca do teu servo, pois jamais me esqueci da Bíblia, né? Paz, Milene. Vamos então para Provérbios? As irmãzinhas vão falar com você, viu, Milene? Vamos para Provérbios, minha gente querida. Amadinhos, fiquem nos corações, certo? Enquanto eu leio, o servicinho de vocês é corações e orações. Corações e orações. Corações e orações. Quando você manda 1000 corações, o TikTok manda uma pessoa para cá. Então é você que trouxe essa pessoa. Ore por ela. Senhor, abençoa essa pessoa que eu trouxe, porque eu acabei de mandar 1000 corações. Abençoa, Senhor, essa pessoa que eu trouxe para cá. E abençoa a mim também. Depois você. Primeiro os outros, depois a gente. Primeiro serve, para depois ser servido. Assim que o Senhor nos ensinou, não foi? Primeiro serve, para depois ser servido. Né? Tem outra pessoa também com fome. Primeiro serve, para depois ser servido. Abençoa, porque você já foi abençoado. Você já tem o Senhor, né? E como que eu sei que eu mandei 1000 corações? É só olhar aqui, ó, na contagem aqui onde está 11.3. Olha lá, 11.3 começa. E vai rodando lá em cima. A hora que chegar a 12.3 foi 1000 corações. Não é verdade? Então vamos lá. Estamos em Provérbios 16, 16 e 17. Provérbios 16, 16 e 17. É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. Então, veja bem, aqui está dizendo que a sabedoria é muito mais importante, muito melhor. Epa, não é isso não. É 14:15. A ira do rei é prenúncio de morte, mas o homem sábio consegue acalmar o rei. A ira do rei é prenúncio de morte, mas o homem sábio consegue acalmar o rei. Então veja, muitos são os reis na nossa vida, né? As autoridades. Então aqui o Senhor está dizendo aqui, ó, se a autoridade está irada, é prenúncio de morte. Alguma coisa ruim vai acontecer. Então está dizendo que o homem sábio consegue acalmar, aplacar a ira do rei. E lembrando que o Senhor também é nosso rei, nossa autoridade máxima, nosso dono, o Senhor. Então, o Senhor também se ira. E nós, se estamos na Bíblia, se estamos na palavra, nós sabemos como Moisés aplacar a ira do Senhor. Não é verdade? Então, não é chorando que aplaca a ira do Senhor. Não é chorando. Não é chorando.
mas é conversando com ele com argumentos plausíveis, inteligíveis, argumentos sábios, né? Como Moisés usou. Quando o Senhor disse, vou destruir tudo isso aí, Moisés, vou começar de novo a partir de você. Moisés disse, não, Senhor. O que vão dizer? Que o Senhor tirou todo o povo do Egito e trouxe para matar aqui no deserto? Não, Senhor. Né? Outra vez o Moisés disse, então peço que o Senhor risque também o meu nome. Então veja, amados, isso vem de uma conversa, de um relacionamento, né? Pois o dedo no versículo é Deus. Não falo contigo, lógico. Pois o dedo no versículo é Deus. Não falou contigo, lógico, você não perguntou antes. Muito bem, amados. Então vamos agora para o 15. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como generosa nuvem de chuva na primavera. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como generosa nuvem de chuva na primavera. Aleluia. Vamos saber o que está acontecendo lá com o rei Davi? Vamos saber o que está acontecendo com o rei Davi. Estamos em 2 Samuel. Então ontem a gente viu, né, a triste história de Tamar. A triste história de Tamar, irmã de Absalão. O que aconteceu com Tamar? O seu irmão Amnon, que é seu irmão por parte de pai apenas, os dois são filhos do rei Davi, mas de mães diferentes, né? Então a gente ficou impressionado em ver a falta de discernimento de Tamar, quando Amnon, seu irmão, que queria possuí-la, estava endemoniado, é certo, queria possuir a própria irmã, e não sabia como fazer isso, então recebeu o conselho do seu primo, né, Jonadab, recebeu o conselho do seu primo Jonadab, outro endemoniado, filho do irmão de Davi, e aí tramaram isso, vai se fingir de doente, e aí fala pro seu pai que você quer que Tamar venha dar comida na sua boca, e ele fez isso. E enquanto Tamar cozinhava lá o bolo que ele queria, ele falou, todo mundo saia daqui, fique só Tamar. Ela não teve discernimento nenhum, não teve intuição nenhuma, não teve discernimento nenhum, continuou lá. Então ela foi agredida, vamos dizer assim, por ele, né? Agredida por ele, e assim que ele terminou o ato, ele sentiu um asco dela, um nojo dela, expulsou ela de casa. Gente do céu, olha que coisa demoníaca, demoníaca. Davi, olha só, todos os afastados de Deus, principalmente Davi, que lá no problema lá com Batseba, rompeu-se, né? O Senhor está em silêncio, o Senhor está em silêncio com Davi. Gente, isso é muito triste. O pior de tudo que pode acontecer na nossa vida é Deus fazer silêncio, romper conosco. É o Senhor chateado, triste, bravo conosco, né? Então, quando ele mandou a irmã embora, sair da casa, chamou os servos e falou, tirem ela daqui, tirem ela daqui. Olha isso, gente. Então, quando ele fez isso, ela saiu de lá da casa de Amnon, rasgou a sua túnica, né? Porque as mocinhas virgens, as filhas do rei, então tinha-se o costume, né, nesse tempo, em todos os reinos, não só em Israel, tinha-se o costume de colocar uma roupa especial nas mocinhas virgens, as filhas do rei, e mantê-las guardadas, né, protegidas no palácio. Então ela rasgou essa túnica colorida, ela rasgou, e aí ela colocou
cinza, né? Cinza ou terra na cabeça e foi embora chorando, chorando pelas ruas, chorando pelas ruas. Meu Deus do céu. Ela apanhou cinza com o pó da terra e jogou sobre a sua cabeça. Rasgou a sua túnica que estava vestindo e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em desespero e alta voz. Né? Bom dia, irmão Moacir. Obrigada. Então agora nós vamos ver que Absalão tomou conhecimento. Absalão ficou sabendo, né, Eunice? Assim que Absalão, seu irmão, viu Tamar, perguntou para ela: teu irmão Amnon te ofendeu de alguma maneira, Tamar? Ora, minha irmã, acalme-se. Não te lamentes desta maneira. Afinal, ele é teu irmão. Cale-se e não te angustie tanto assim. E Tamar, arrasada, ficou sozinha na casa do seu irmão Absalão. Então Absalão está falando para ela, ela não quer contar, ela só chora, certo? Então Absalão está falando: Tamar, Amnon te ofendeu? Quer dizer, Amnon, ele, na cabeça dele, ele pode estar pensando assim: Amnon não gostou da comida que você fez? Amnon falou que você cozinha mal? Porque nesse tempo aqui, amados, as mulheres recebiam carta de divórcio por qualquer motivo. Então pode ser que Absalão pensou, né? E acho que Amnon ofendeu ela. Amnon falou para ela que cozinha mal, ou comida ruim, alguma coisa assim. Ofendeu ela, né? E ela só chorava, não contou para Absalão. Logo que o rei Davi tomou conhecimento de toda essa história, ficou profundamente indignado. Todavia não quis castigar o seu filho Amnon, porquanto o amava muito por ser o seu primogênito. Então, pode ser aqui que os próprios servos, gente, a notícia corre, né? Pode ser que os próprios servos do próprio Amnon foram contar para alguém, contou para o rei Davi, não sei. O rei Davi já está sabendo do que aconteceu. No entanto, quando o rei Davi fica sabendo do que aconteceu, o que ele faz? Não corrige Amnon. O rei não corrige Amnon. Olha, gente, é uma sucessão de erros. Não corrige Amnon porque amava Amnon, porque Amnon era o seu primeiro filho. Amnon é o filho número 1, é o primogênito de Davi. Então ele ama Amnon. Então eu não vou corrigir Amnon, porque eu amo Amnon, não vou corrigir. Olha só, é uma sucessão de erros, gente. Veja que Davi está distante do Senhor, né? O Senhor não está falando nada aqui, o Senhor só está observando. Quanto a Absalão, não falou mais com Amnon. Agora Absalão sabe. Agora todo mundo já sabe. Quanto a Absalão, não falou mais com Amnon, porque Absalão estava revoltado. E grande quantidade de ódio fermentava em seu coração contra seu irmão Amnon, por causa da violência covarde e humilhante que ele fez contra sua irmã Tamar. Passaram-se 2 anos. 2 anos. Então, o que aconteceu nesses 2 anos? Nesses 2 anos, o rei Davi não tomou atitude contra Amnon. Olha que absurdo. Absalão está em silêncio, arquitetando na sua mente, não fala com Amnon. Absalão não fala mais com Amnon. E Tamar? Tamar está lá, angustiada, depressiva. Acabou a vida de Tamar, gente. Então se passaram 2 anos depois desse desonroso evento e os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim. Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Lembra da tosquia? Lembram de Nabal, né? Lembram de Nabal, o marido de Abigail? Então, quando tem essa tosquia, há uma grande festa, né? Tosquia das ovelhas. Absalão veio à presença do rei e convidou o rei Davi. Eu, teu servo, estou tosquiando ovelhas e gostaria que o rei e os seus anciãos e conselheiros
se dignem aceitar este convite para irem até lá estar comigo e com os meus amigos, porque vai ter grande festa da tosquia das ovelhas. Então, o rei Davi pensou: não, meu filho, não devemos ir todos juntos a fim de não te gerarmos uma pesada despesa. Embora Absalão insistisse no convite a todos, o rei se recusou a ir, mas agradeceu muito e o abençoou. Olha, gente, o rei Davi só erra agora, só erra. Absalão rogou então: permite ao menos que meu irmão Amnon esteja conosco. Então o rei questionou: mas por que você quer que Amnon vá? No entanto, Absalão explicou que fazia questão da reunião fraternal e o rei acabou por consentir que Amnon e seus outros filhos partissem em sua companhia. Absalão ordenou então aos seus homens: prestem atenção, prestem atenção. Quando o coração de Amnon estiver alegre por causa do vinho, eu vou dar uma ordem a vocês: firam Amnon, então imediatamente vocês vão matar Amnon. Então veja, Absalão está falando para os servos dele, né? Pode ser até os tosqueadores mesmo. Não tenham medo. Ora, não sou eu que estou mandando vocês fazerem isso? A responsabilidade é toda minha. Tenham coragem e não vacilem. Então ele fez esse plano, né, na época da tosquia. Ele já estava planejando já faz tempo, né? Ele planejou e ele falou assim para os servos lá: ó, quando ele tiver alegre e eu disser matem ele, vocês matam. E não tenham medo, porque eu é que sou responsável por isso. Os servos de Absalão, então, cumpriram exatamente as ordens do seu senhor Absalão e mataram Amnon. Então todos os demais filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, este rumor chegou até os ouvidos do rei Davi. Nenhum sobreviveu à sua ira. O rei se levantou, chegou lá no ouvido de Davi assim, ó: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum sobreviveu à sua ira. Chegou lá nos ouvidos de Davi. Mas Davi está recebendo uma notícia distorcida, né? Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Do mesmo modo, os seus anciãos e também os seus oficiais, mantendo-se de pé, rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, esclareceu o ocorrido. Quem é esse Jonadab aqui? É o endemoniado que aconselhou Amnon: Amnon, faz assim, finge que você está doente, meu primo, é primo, viu? Meu primo e irmão, finge que você está doente. Daí quando Tamar vier, você faz assim, assado. Esse aqui é o outro endemoniado. Então agora ele vai até o rei Davi. Vamos ver o que ele vai dizer para o rei Davi? Não acredite, o meu senhor, que todos os jovens filhos do rei morreram, porquanto somente Amnon está de fato morto. Absalão prometeu vingar-se de morte desde o dia em que Amnon ultrajou a sua irmã Tamar. Olha só, gente, agora ele foi envenenar o ouvido do rei Davi. Esse Jonadab é ferramenta do diabo. Agora, pois, o Senhor meu rei não fique com seu coração pesaroso, pensando na morte de todos os filhos do rei. Não é verdade, apenas Amnon está morto. Ó, ele fala como se Amnon agora fosse pessoa comum, não era o amicíssimo dele? Enquanto isso, Absalão fugiu. Absalão, enquanto se desenrolavam todos esses fatos, o soldado que fica de sentinela observou muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina. E Jonadab alertou Davi. Jonadab, gente.
Gente, tudo isso, todas essas tramóias, assim, nós temos que observar hoje em dia na nossa vida, na nossa família, no meio, nos nossos caminhos. É trabalho, é relacionamento, é família, é saúde, é tudo, gente. Nós temos que ter discernimento dessas coisas aqui, perceber se não estão acontecendo esses embrólios aqui demoníacos e tomar atitude, não ficar só assistindo, tomar atitude. Então, o soldado que fica de sentinela, ou seja, o que fica na guarita lá em cima, né, no muro lá em cima, observou, né, tá vindo muita gente de Horonaim. Que povaréu aquele que tá vindo de Horonaim? Descendo pela encosta da colina. E Jonadab alertou Davi: são os filhos do rei, eis que realmente aconteceu como teu servo disse. Então eles estão vindo de longe, né? Essa tosquia acontece longe, né? Longe vamos dizer, da cidade, né? Fortificada. Assim que acabara de dar a notícia a Davi, os filhos do rei chegaram, pranteando em alta voz. E o próprio rei e seus servos e conselheiros todos choravam copiosamente por causa de Amnon. Absalão fugiu para as terras de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi muito lamentava por seu filho Amnon todos os dias. Depois que Absalão se refugiou em Gesur e lá permaneceu 3 anos. Absalão ficou lá 3 anos. A revolta do rei contra Absalão já tinha se abrandado, né? E deu lugar à saudade. Então agora o rei Davi tem saudade de Absalão, porquanto seu coração já se sentia consolado da morte do seu filho Amnon. Então Joabe, filho de Zeruia, observou que o rei sentia muita falta de Absalão. Então Joabe, quem é Joabe, gente? Quem é Joabe? Quem é Joabe? Joabe tá toda. Joabe ainda é poderoso no reinado de Davi. Quem é Joabe? Quem lembra quem é Joabe? Esse é importante, hein? Quem lembra quem é Joabe? Escrevam aí. Joabe, quem é? Joabe. Lembra de Aziel, irmão dele, que corria como uma gazela e foi ferido por Abner, comandante do exército de Saul. E depois Joabe, comandante do quê, Adininha? Comandante de quem? Depois Joabe matou Abner, comandante do exército de Saul, porque ele tinha matado seu irmão, Aziel. É comandante de quem, Edna Lopes? Comandante de quem? De qual exército ele é comandante? Gente, vocês não sabem quem é Joabe? A paz, irmão Francisco Bismarck. Joabe é o comandante do exército de Davi, do exército de Israel, né? Amém, Edninha. Ele é o braço direito do rei Davi, né, nas questões de guerra. Lembra? Foi ele que pôs Urias lá no fronte para morrer, lá perto do muro, para levar uma flechada. Senhor Jesus. Então Joabe mandou buscar na cidade de Tecoa uma mulher astuta e lhe propôs: peço-te isto, que finjas estar de luto, vista roupa fúnebre, não te perfumes, como se fosses uma mulher que, depois de muitos dias, continua a sofrer e lamentar a morte de uma pessoa muito querida. Então, Joabe sabe, né? Joabe sabe. É como a gente acabou de ver o Senhor falar pra gente lá em Provérbios, né? O Senhor acabou de falar, a ira do rei é abrandada por uma pessoa sábia. É isso que Joabe está fazendo aqui, o comandante do exército. Então ele chamou uma mulher, né, muito esperta, muito astuta, muito sagaz, chamou essa mulher e disse para ela: você vai fazer o seguinte, você vai fingir que você está de luto, sofrendo demais por uma pessoa, né? E Joabe passou a lhe dizer todo o discurso que ela tinha que falar lá na frente do rei Davi. A mulher de Tecoa foi, pois, ter com o rei Davi, caiu com o rosto em terra e se prostrou e exclamou: salva-me, ó rei Davi. O rei então perguntou: o que você tem, mulher?
E ela respondeu: pobre de mim, eu sou viúva, meu marido já morreu e a tua serva tinha 2 filhos. Eles brigaram no campo, ó, já é quem esses 2 filhos aqui? Amnon e Absalão, né? Eles brigaram no campo, não havia ninguém para os separar e um acabou matando o outro. Agora todo o clã se levantou contra a tua serva, contra mim, exigindo: entregue-nos o fratricida. Fratricida é o que mata o irmão, né? Fraterno é irmão, fraternal, irmão. E fratricida é o que mata o irmão. Entrega-nos o fratricida para que o executemos como preço da vida do seu próprio irmão, que ele matou, que ele assassinou, a fim de que assim nos livremos também do herdeiro. E deste modo eles apagarão a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência sobre a face da terra. Então garantiu o rei e a mulher, o rei Davi. O rei Davi está distante de Deus, né? Não percebe mais nada, né? Então garantiu o rei a mulher: vai para a tua casa e eu mesmo darei ordens acerca do teu problema. Ou seja, vou dar um jeito nisso. Quem matar o seu filho vai se ver comigo, né? A mulher de Tecoa então disse para o rei: Senhor meu rei, caia sobre mim e sobre a minha família a falta cometida. O rei e seu trono são inocentes. Então, o que aconteceu? Afirmou-lhe o rei: traga-me quem te ameaçou, e ele nunca mais vai te fazer mal. Ou seja, diga-me quem é que ameaça você, mulher. Então a mulher disse: lembra-te, ó rei de Yahvé, teu Deus, a fim de que o vingador do sangue não aumente a desgraça e não faça o meu filho perecer. O vingador do sangue aqui é o próprio Davi, tá? É o próprio Davi contra Absalão, que matou Amnon. Então o rei prometeu para a mulher: tão certo como Yahvé vive, não cairá no chão nenhum só cabelo da cabeça do teu filho. Que no caso aqui, em todo esse teatro que ela está criando, é Absalão, né? Então a mulher acrescentou: meu senhor, que seja permitido a tua serva dizer mais uma palavra ao rei. Ao que ele prontamente respondeu: pode falar, mulher. Então a mulher disse: ao pronunciar tal sentença, o rei se torna culpado, pois por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei, o Senhor, não permitiu que teu próprio filho retornasse de terras estrangeiras. Assim, com o que acabou de proferir, condenou a si mesmo. Tá vendo? Então, é por isso que eu falei aqui, ó, o vingador é o próprio Davi, né? Na história que ela criou aqui, que Joabe criou e pôs essa mulher aqui para ir lá fazer essa cena aí com esse script, né? Todos nós conheceremos a morte, somos como água derramada sobre o chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não tira a vida, mas provê meios para que a pessoa que foi banida seja plenamente restaurada. E se eu agora resolvi trazer essa palavra à presença do rei meu senhor, é porque o povo me ameaçou, pois a tua serva pensava: comunicarei o ocorrido ao rei e ele fará conforme a petição da tua serva. Portanto, que o rei me ouça e livre a sua serva da mão do homem que procura exterminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora tua serva afirma: traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, porquanto o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que Yahvé, o teu Deus, esteja contigo. Então, gente, vocês entenderam toda essa história aqui? Joabe pegou essa mulher, né, uma mulher astuta, sagaz, inteligente, e falou para essa mulher: ó, você vai diante do rei Davi, vai fazer assim, assim, assado. Ela foi lá, se prostrou diante do rei, né, chorando. E o rei: diga, mulher, o que está acontecendo? Daí que ele falou: os meus 2 filhos brigaram no campo, um matou o outro, e o que sobrou não pode voltar. Por quê? Porque o povo quer matar ele, por causa dele ter matado o irmão.
E eu tô com medo que isso aconteça, porque ele é a herança do meu marido. Meu marido não vive mais, ele é a herança do meu marido, né? Então o rei Davi falou para ela: jamais deixarei que isso aconteça. Me diga quem é que quer matar o seu filho, e eu mesmo vou defender o seu filho. Então, agora ela está explicando para ele: rei, o Senhor sentenciou-se a si mesmo, porque o Senhor é o vingador de Amnon, que foi morto por Absalão. Absalão faz 3 anos que está em terras estrangeiras e quer voltar para casa e não pode. Então o rei disse para a mulher: não me escondas a verdade do que vou lhe questionar. Ao que prontamente a mulher respondeu: fale, rei, meu senhor. E o rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? E a mulher retrucou: tão certo como vives, ó meu soberano senhor, que ninguém poderá se desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei meu senhor diz, porque Joabe teu servo de fato é quem me deu ordem, e foi ele quem instruiu a tua serva a comunicar-te tudo quanto eu deveria falar. Olha como Davi é espertinho, né? Falou para a mulher: isso é coisa de Joabe, isso é coisa de Joabe. O teu servo Joabe agiu deste modo na tentativa de dar uma solução a esse caso. Entretanto, meu senhor é mais sábio, como um anjo de Deus, e nada lhe escapa ao conhecimento de tudo o que acontece em suas terras. Aqui ela tá falando para agradar o rei, tá? Ela tá com medo agora, né? Joabe caiu com o rosto. Então, mais tarde, o rei atendeu a Joabe e disse para ele: está bem, farei o que você quer, Joabe. Vai e traz Absalão, o jovem Absalão, de volta para cá. Joabe caiu com o rosto em terra, prostrou-se e bendisse o rei. Depois, Joabe declarou: o teu servo reconhece neste momento que encontrou graça aos teus olhos, senhor meu rei. Pois o rei compreendeu e atendeu o pedido do teu servo. Então Joabe quer fazer isso por causa de Davi mesmo. Porque Davi está com saudade de Absalão, mas Davi não pode dizer: tragam Absalão porque eu estou com saudade dele, porque o povo pode se revoltar, né? Por causa de Absalão ter matado Amnon, e até os seus outros filhos podem se revoltar contra o pai, né? E isso pode, essa revolta pode acabar até com perseguição ao rei Davi, que pode ser até destronado. Então tudo precisa ser muito bem pensado. Por isso que ele tem saudade de Absalão, mas não traz ele de volta, né? Agora, como ele deu essa sentença para essa história dessa mulher que é parecida com a história dele, os seus oficiais, né? O rei nunca fica sozinho na corte, ele fica com os seus oficiais, né? Que estão juntos. Então os oficiais, a guarda também, os oficiais, a guarda também do rei, né? A guarda real fica tudo ali, então eles estão ouvindo o rei dizer. Então se o rei está dizendo, né? Depois o rei não pode voltar atrás, tem testemunhas ali, né? Sobre o que ele falou. E assim Joabe partiu para Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Contudo o rei ordenou que Absalão se recolha à casa dele. Não será recebido por mim. Assim Absalão se retirou para sua casa e não foi recebido pelo rei. Tá tudo errado, né? Desde o começo, tudo errado, né? Em todo Israel não havia ninguém que fosse tão belo como o jovem Absalão, o qual era elogiado por todos em virtude da sua beleza física. Então Absalão era muito lindo, muito maravilhoso, mais bonito que Saul, né, pelo visto. Da cabeça aos pés não havia nele nenhuma deformidade, ele era perfeito. Quando cortava o cabelo, ao final de cada ano, no fim de cada ano cortava o cabelo. E apenas porque ele pesava muito, tinha o costume de pesá-lo, e apuravam-se quase 2,5 kg de cabelo cortado pela medida real de pesos. Então, Absalão era muito abençoado, né, fisicamente. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Então, Absalão teve também uma filha e pôs o nome de Tamar, o nome da irmã, né? Absalão habitou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo seu pai, o rei Davi. Então, certo dia, Absalão mandou chamar Joabe, para que arranjasse uma visita dele com o rei. Mas Joabe se negou
Convocou-o segunda vez e ainda Joabe não quis ir, né? Agora é abusar demais, Ordenou então Absalão aos seus servos: vede ali ao meu lado o campo de Joabe, no qual há cevada, e depois até lá e ateai fogo no campo de Joabe. E foram os servos de Absalão e puseram fogo em todo o campo de Joabe, nas terras de Joabe, né? Na plantação de Joabe. Põe fogo. Então, gente, veja só quanta coisa está acontecendo por causa de Davi mesmo. De Davi perder a comunhão com o Senhor, né? Não ter mais discernimento. Lá, quando Amnon disse: pai, eu quero que Tamar venha dar comida na minha boca, Davi não teve discernimento nenhum. Veja, o Senhor não fala mais com Davi, né? Vocês estão percebendo isso? Então Joabe veio falar com Absalão na sua casa e disse para ele: por que você pôs fogo no meu campo, Absalão? E Absalão retrucou a Joabe: mandei chamar você, eu mandei te solicitar, vem cá, desejo enviar-te à presença do rei com esta mensagem, porque afinal eu vim de Jesur. Melhor teria sido se não tivesse saído jamais de Jesur, que é onde ele estava escondido, né? Onde ele estava morando, em terras estrangeiras. Então Joabe foi lá buscar ele, trouxe ele de volta para Jerusalém, mas ele não pode ver o pai, ele quer ver o pai, né? Ele quer ser perdoado pelo pai. Agora, portanto, exijo ser recebido pelo rei, e se sou culpado, que ele pessoalmente me condene à morte. Então veja, Absalão não aguenta mais viver desse jeito, né? Absalão é muita angústia, gente, é muito sofrimento, é muita depressão, é muita tristeza. Joabe se apresentou diante do rei e lhe relatou o que havia ocorrido e a mensagem que havia recebido. Então o rei mandou chamar Absalão. Ai, ai, ai. Este foi ao rei e se prostrou, lançando-se com o rosto em terra perante o rei, e o rei se emocionou e beijou Absalão. Gente, mas veja bem, faz 5 anos que Davi não fala com Absalão. 5 anos que Davi não fala com Absalão. Será que Davi não está percebendo que Deus quer mostrar para ele como é triste para um filho, como é triste para um pai, esse rompimento, né? Gente, é incrível como Davi se separou do Senhor. Não é verdade, gente? Que tristeza, né? Que tristeza. Nem Natã não voltou mais a falar com Davi. Meu Deus do céu. E aconteceu, então agora Absalão foi lá e se prostrou, né, diante do rei, rosto em terra. E quando o rei viu Absalão, se emocionou muito e beijou Absalão, né? Beijou Absalão. E Absalão é lindinho, hein? Absalão é lindinho. Só o cabelinho de Absalão. Imagina esse Absalão, nenezinho, quando ele nasceu. Imagina Absalão. Acho que já nasceu já com o cabelinho aqui, né? Então, Absalão... Lembrei do meu filho. Eu, quando nasci, tinha muito cabelo. Muito cabelo. E a minha irmã nasceu carequinha. E o meu filho, quando nasceu, também tinha tanto cabelo que parecia uma grama, assim, um capim, um estufo, assim, muito, muito cabelo. Então, Absalãozinho tá lá, o paizinho dele beijou ele, graças a Deus, Senhor Jesus, que tristeza. E aconteceu depois disso que Absalão conseguiu para si uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Então agora Absalão fez o seu pequeno exército de 50 homens, né? Levantando-se ao raiar do dia, Absalão plantava-se à beira da estrada principal que levava à porta da cidade. E assim, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa e questionava: de onde você é? E invariavelmente a resposta era: o teu servo é de uma das cidades de Israel. Vocês estão compreendendo o que está acontecendo aqui, gente? Davi está errando muito, gente, está errando muito. Agora, Davi beijou Absalão lá. Não. Diante de um rei você se curva, Josivaldo. Até hoje mesmo, se você tiver a oportunidade de chegar diante de um rei, você vai se curvar.
porque isso não quer dizer idolatrar o rei. Quer dizer respeitar. Quer dizer respeitar, né? Porque o rei tem poder em te fazer um lorde ou ceifar sua cabeça. E isso é verdade, até os dias de hoje. Principalmente os reis da África. Vai lá para você ver e não se curva diante dele para você ver o que vai acontecer. Então isso, gente, é uma cultura, né? Todos nós temos que nos curvar diante da majestade. É certo isso. O próprio Deus determina isso, né? É respeitar as autoridades, né? Então, meus amados, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui com Absalão? Davi não retomou o relacionamento com seu filho Absalão. Absalão faz 5 anos. E Absalão se acha na razão, ele se acha justo, né? Ter matado Amnon pelo que ele fez com Tamar, né? Então Absalão ama tanto Tamar que você viu que ele pôs o nome de Tamar até na filhinha dele que nasceu, né? E agora Absalão conseguiu chegar diante do rei. O que aconteceu? O rei deu um beijo em Absalão e pronto. Não retomou o relacionamento. O que está acontecendo com Davi? E aí agora Absalão continua chateado, se sentindo apartado, se sentindo rejeitado, menosprezado. Gente, a rejeição é a pior coisa que existe. Uma pessoa rejeitada, ela vai à loucura, né? O psicológico fica muito abalado. Então agora o que Absalão está fazendo? O que Absalão está fazendo? Conseguiu uma carruagem, né? Carruagem é coisa cara, né? Só o rei tem. Ele conseguiu uma carruagem e conseguiu também 50 homens. Então veja, Absalão fez o seu pequeníssimo exército de 50 homens. E agora Absalão vai lá na porta da cidade, que é onde ficam os poderosos da cidade, né? O rei fica lá no palácio, mas lá na porta da cidade ficam os poderosos, né? Lembram de Mardoqueu, né? Mardoqueu, primo de Esther, lembra que fala que ele ficava lá na porta da cidade? Porque era um homem muito honrado, muito digno, né? Então Absalão tá fazendo o quê? Absalão fica lá na porta da cidade e daí quando vem alguém resolver alguma coisa com o rei, alguém vem com algum problema que precisa ser resolvido pelo rei, Absalão intercepta ali. Absalão intercepta, ele tá lá na porta da cidade. Aí Absalão fala: de onde você vem? Qual é o teu caso? Entendeu? Então, aí a pessoa responde, né? O teu servo é de uma das cidades daqui de Israel mesmo. Sou israelita, né? Então Absalão aproveitava a oportunidade e comentava: a tua causa é válida e justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que escute você. Olha, gente, aí Absalão sugeria: quem me dera ser designado juiz aqui nessa terra. Todas as pessoas que tivessem uma causa ou demanda legal viriam a mim e eu faria justiça. Então veja, Davi está falhando também como rei. Por quê? Porque as pessoas não conseguem chegar até ele para resolver as suas causas. Então Absalão está fazendo aqui um grande complô. Todas as pessoas que chegam ali, que vão pedir socorro para o rei, não conseguem ser atendidas, né? Davi não está agindo mais como juiz. Davi era juiz também. Guerreiro, rei, juiz, sacerdote, profeta, né? Então, gente, tá feia a coisa, viu? E aí Absalão começa a falar isso para os homens: ah, se eu fosse juiz, eu resolveria a sua causa, mas eu não sou juiz. Ó. E sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante de Absalão, ele estendia a mão, puxava a pessoa para si e o beijava. É como quem diz assim, né? Não, meu irmão, não se prostre diante de mim. Nós somos irmãos, me dê um beijo. Ele está conquistando, ó. Conquistando. Absalão, deste modo, ia seduzindo o coração da população de Israel e, dia a dia, conquistando a lealdade dos israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Não estava mentindo, não, Renan. Ele está bolando um plano para derrubar Davi. Ó, Senhor Jesus.
Ao fim de 4 anos, olha, ele ficou 4 anos fazendo isso. E o rei Davi falhando, né? O rei Davi falhando. Porque o rei não está cumprindo também, né? Sua missão de rei, né? Amém, irmão. Tudo bem? Olá, irmão Rogério. Olá, irmão Roberto. Depois de 4 anos fazendo isso, Absalão solicitou ao rei Davi: permite que eu vá até Hebrom a fim de cumprir um voto que fiz ao Senhor. Porque quando teu servo estava em Jesur, lá na Síria, fez este voto: se Yahvé me conceder retornar a Jerusalém, prestarei um culto a Yahvé lá em Hebrom. O que ele está querendo, na verdade? Está querendo ir lá, conspirar lá em Hebrom. Então, Davi o abençoou e disse: vai em paz. Autorizou ele que fosse, né? Ele se pôs então a caminho para ir a Hebrom. Absalão mandou mensageiros a todas as tribos de Israel para notificá-los: quando vocês ouvirem a trombeta, o som da trombeta, bradem uns aos outros. Absalão tornou-se rei em Hebrom. Vocês se lembram onde foi que Davi foi proclamado rei, primeiro lugar? Foi em Hebrom, né? Vocês se lembram? Ele estava em Ziclag, lá no meio dos filisteus, e aí, depois da morte de Saul, disseram para ele, né? Davi, você precisa voltar para Israel, né? Agora não tem mais nada que te impeça de voltar para Israel. Então ele falou para o Senhor, né? Senhor, para onde devo ir? Olha como ele era íntimo do Senhor, né? Gente do céu. Aí o Senhor disse: para Hebrom. Ele foi para Hebrom e ele foi proclamado rei primeiro em Hebrom. Então agora Absalão vai para Hebrom e diz: quando vocês ouvirem o som das trombetas, gritem bem alto: Absalão tornou-se rei em Hebrom. Mas ele ficou 4 anos, montando todo esse quebra-cabeça contra seu pai Davi. Por quê? Por causa da rejeição. Gente, nunca rejeite uma pessoa. Nunca rejeite. Dê atenção à pessoa, né? Dê atenção à pessoa, né? Com Absalão partiram de Jerusalém 200 homens. Eles haviam sido convocados, mas nada sabiam sobre o que se passava, nem suspeitavam das verdadeiras intenções de Absalão, né? Ele está manipulando, sim, a Ângela. Ele está conquistando, né? Conquistando homens para si. Por quê? Tudo isso por quê? Por causa da rejeição do seu pai, né? Iracizinha tá mandando coração, Orenilda. Depois de oferecer os sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. Então a ação conspiratória ficou evidente e ganhou força, e o número de seguidores de Absalão ficou ainda muito maior. Entende, gente? Então, não é que Absalão tá certo, mas Davi tá muito errado. Muito errado. Davi não percebe as coisas. Vocês estão vendo como Davi está distante do Senhor? Vocês estão vendo como ele está distante? Ele não percebe mais nada, gente. Realmente, né, desligou-se a comunicação entre Davi e o Senhor. Davi não percebe nem que Absalão já conspirava contra ele 4 anos atrás, lá quando ele ficava lá na entrada da cidade. É demais, gente, é demais. Nem que Amnon queria ir fazer isso com Tamar, ele desconfiou. Gente de Deus, olha como é importante a gente estar num relacionamento assim, grudadinho no Senhor, grudadinha no Senhor, grudadinho no Senhor. Então, um mensageiro chegou e disse ao rei Davi: o coração dos homens de Israel se voltou para servir a Absalão. Ele perdeu todos os homens de Israel para o seu filho Absalão, né? Sim, um golpe, exatamente, Renan. Queria dar, não, está dando aqui, né? Diante dessa notícia, Davi declarou a todos os seus anciãos e oficiais em Jerusalém: vamos nos levantar e fugir.
Olha que ponto chegou, a ponto de Davi ter que fugir do seu filho Absalão. Isso por quê? Porque ele não teve sabedoria. Não teve sabedoria, não soube conduzir nem a família, quanto mais o reino. Vamos fugir. De outra maneira, certamente não vamos escapar da fúria de Absalão. Apressemo-nos em partir, para que não aconteça que seja ele mais ligeiro e nos ataque, nos destrua e passe a cidade toda no fio da espada. Então responderam prontamente os oficiais do rei Davi: qualquer que seja a decisão do Senhor, nosso rei, eis que aqui estamos leais a ti e prontos para te servir. Então veja, sobraram só os oficiais dele que sobraram. O rei então decidiu partir a pé com toda a sua família, mas deixou as 10 concubinas para cuidarem do palácio. Então ele está fugindo com toda a sua família. Deve ser quem? Deve ser Mical, né? Mical é estéril, né? Mical é estéril. Ele está fugindo com toda a sua família, mas deixou as 10 concubinas lá para cuidar do palácio. Olhe bem, gente do céu. Gente, vocês não estão em choque com Davi? Vocês não estão chocados? Vocês não estão chocados com Davi? Né, Andreinha? Olhe bem. Deixou as 10 esposas no palácio para cuidar do palácio. Olha isso. Será que elas vão fazer o quê? Vão proteger o palácio de Absalão? Será que elas vão defender o palácio de Absalão para Absalão não invadir o palácio? Gente do céu, olha que ponto chegou Davi, meu pai amado. Deixou suas 10 esposas para cuidarem do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo em cortejo e pararam na última casa da cidade. Esse todo o povo em cortejo aqui não é muita gente, não. O povo tá tudo pro lado de Absalão, porque ele já não era mais também um bom rei. Oh, meu pai amado. Pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam, passando em revista por Davi, todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. Ó, esse 600 aqui, gente, esse 600 aqui é o primeiro exército dele, vocês se lembram disso? 400 são lá da caverna de Adulão, vocês lembram? Depois se juntaram mais 200. Olha só, esses 600 são fiéis a Davi até hoje. Quanto tempo se passou, né? Que lindo isso. Então ele tem os queretitas, os peletitas e esses 600 homens. Então o exército de Davi é o quê? E aconteceu que o rei falou a Itai de Gate: por que vieste conosco? Volta e fica com o novo rei, Absalão, porquanto és um estrangeiro e exilado do teu país. Faz pouco tempo que você chegou e não seria justo fazer você me acompanhar nessa jornada sem rumo certo. Retorna, pois, e leva teus irmãos contigo, que o amor leal e as misericórdias de Yahvé repousem sobre a sua cabeça. Esse Itai aqui é um estrangeiro que veio há pouco tempo, né? Itai, contudo, declarou ao rei, deve ser uma pessoa nobre de outro lugar, né? Juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará também o teu servo, para viver ou para morrer. Então Davi concordou com Itai e lhe disse: vem e passa adiante. E Itai, o giteu, marchou na companhia de todos os soldados do rei e com as famílias que estavam com ele. E toda aquela multidão chorava e se lamentava em alta voz, enquanto o exército passava. O rei Davi atravessou o ribeiro de Cedron e todos os seus homens com ele, e foram na direção do deserto. Então ele está atravessando o ribeiro e vai se esconder no deserto. Não sei se eu leio mais um pedacinho aqui ou se eu vou lá para o Novo Testamento. Ali estavam também, vamos continuar mais um pedacinho, tá? Ali estavam também Zadok, Abiatar e todos os levitas que transportavam a arca da aliança de Deus. Estavam aonde?
lá nessa região aí do Ribeiro de Cedron. Colocaram a arca de Deus diante de Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Na verdade, gente, a arca ficava em Jerusalém, lembra? Numa tenda, né? Numa tenda importante, especial lá em Jerusalém. Então, Davi levou a arca, né? Ali estavam também com ele Zadok, Abiatar e todos os levitas. E os levitas transportavam a arca da aliança de Deus. Então Davi foi, levou suas pessoas, seu exército lá fiel desde os primórdios lá da caverna de Absalão, né? Levou e a arca tá com ele. Então o rei ordenou a Zadok: torna a levar a arca de Deus para a cidade. Se eu encontrar graça aos olhos de Yahvé, ele mesmo me trará de volta e me permitirá revê-la e a sua habitação. Se, no entanto, ele concluir: tu me desagradas, aqui estou também, faça de mim o que te aprouver. Então veja só, Davi já não tem nem certeza se o Senhor ama ele ou não, mas meu Pai do céu, 50k! Muito obrigada, amadinhos do Senhor Jesus. Isso mesmo, amadinhos do Senhor Jesus. Vocês têm que mandar corações. Vocês mandando corações, o TikTok manda pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. Obrigada, amorezinhos de Jesus. Obrigada, Angelinha, por me avisar. Obrigada, Tutimundi. Então, vocês estão vendo, gente? Olha só o que está acontecendo com Davi, Senhor Jesus. Vocês estão vendo? Davi disse para Zadok: Zadok, não vamos atravessar o ribeiro de Cedron com a arca. Deixa a arca aqui. Se o Senhor Yahvé, olha o que ele falou: se Yahvé se agradar de mim, ele mesmo vai me trazer de volta. Mas se ele não se agradar de mim, que ele mesmo faça de mim o que ele quiser. Gente, Davi tá tão distante do Senhor que ele não sabe mais nem se o Senhor ama ele ou não. Gente do céu, tudo isso por causa do quê? Por causa daquela brechinha, por causa daquela brechinha, por causa de Davi não ter ido para a guerra, não ter ido para a missão dele, não tomar a cruz dele, não negar o seu eu, não tomar a sua cruz, ir para a guerra com Joabe, ficou lá no palácio. Então isso abriu uma pequena brechinha, desobediência abriu uma pequena brechinha, e o diabo fez o quê? Enfiou um pé de cabra e até agora, gente, se passaram décadas. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Senhor Jesus. Cadê o Senhor não, né? Cadê Davi? Olá, Maria Doni. Maria Doni, as meninas vão pegar o seu nome pra gente orar depois, tá bom, amada? Vede ainda, eu permanecerei caminhando pelos trilhos do deserto, aguardando notícias suas. Então ele está dizendo: Zadok, você fica guardando a arca aí, e eu vou ficar vagueando pelo deserto, aguardando notícias. Meu Deus do céu. Caminhava Davi chorando e lamentando todo o ocorrido, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés nus. Isso aqui, gente, é por causa dele não ter tido sabedoria de lidar com os filhos. E todos que o acompanhavam nesta jornada também tinham a cabeça coberta e subiam o morro aos prantos. Gente do céu, Davi acabou... Nessa situação que está Davi agora, ele não está sabendo ser rei, não está sabendo ser pai, não está sabendo ser guerreiro, não está sabendo ser profeta, não está sabendo ser sacerdote, não está sabendo mais nada. Gente, se apagou o espírito de Davi, vocês percebem? Se apagou. Meu Deus. Então agora ele está chorando. Assim que informaram a Davi que Aitofel era um dos envolvidos no conluio de Absalão, Davi orou. Oh, glória a Deus. Davi vai orar. Davi vai falar com o Senhor. Yahvé, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Aleluia, glória a Deus. Meu coração até agora se aliviou.
Davi orou ao Senhor. Faz, Senhor, ai, Yahvé. Por que será que Davi não falava mais com o Senhor, né? Será que ele se sentia o quê? Envergonhado? Gente, que coisa esquisita, né? Ai, Yahvé, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Né, Angelinha? Mas o que é isso, Senhor? O amor do Pai, né, irmão? Segundo Samuel 15:31. Então, o que ele está dizendo? Esse Aitofel aqui, esse Aitofel é que ficou um homem poderoso, ficou do lado de Absalão. Então ele se torna o primeiro oficial de Absalão. Absalão acha que ele já é rei. Então ele se torna o primeiro oficial de Absalão. E aí, quando Davi fica sabendo que Aitofel debandou para o lado de Absalão, Davi conhece Aitofel. Davi sabe o quanto Aitofel é inteligente, sagaz, astuto. Então ele ora ao Senhor. Finalmente ele ora ao Senhor e diz: Senhor, faz com que os conselhos de Aitofel para Absalão sejam inúteis e insensatos. É o mesmo que dizer: Senhor, tira toda aquela inteligência de Aitofel, tira aquela inteligência de Aitofel. Senhor Jesus. Quando Davi alcançou o alto do monte, o lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro Uzai, o arquita, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. Boa notícia não é, né? Entretanto, recomendou-lhe Davi: se você ficar aqui comigo, você vai ser pesado para mim. Todavia, se você voltar à cidade e declarar a Absalão: serei teu servo, Senhor meu rei. Ele estava assim por causa de Davi, né? Por causa de tudo que está acontecendo com Davi. Por causa disso, de tudo que está acontecendo com Davi, é que Uzai veio desse jeito, né? Lamentando desse jeito, né? Então daí Davi fala assim para ele: se você ficar aqui comigo, você vai ser pesado para mim. Será que acho que é porque ele tem homens também, né? Mas se você voltar lá para a cidade e falar com Absalão, fala para Absalão assim: Absalão, eu vou ser seu servo, você vai ser meu senhor, meu rei. No passado me dediquei a servir o seu pai Davi, mas de agora em diante estou ao seu dispor. Assim, Uzai, assim você vai me ajudar muito mais, frustrando os conselhos de Aitofel. Olha como Davi teme Aitofel. Ele não teme tanto Absalão quanto ele teme Aitofel. Né? Aitofel é muito inteligente. O amor de Deus nos constrange. Acho que é isso que nos faz sentir envergonhado nas nossas atitudes. Pois é, mas a gente tem que saber que Deus é pai, né? Nós temos que conversar com o papai. Se não conversar com o papai, minha gente, olha aqui, ó. Vai conversar com quem? Né? Então agora ele achou um espião. Uzai vai ser espião de Davi, né? Então ele está dizendo: vai lá, Uzai, fica lá junto com Absalão e fala assim: Absalão, tô contigo, Absalão. Também já desertei do exército de Davi e tô contigo, Absalão. Que dor nas costas. Tô contigo, Absalão. Cansado da viagem. Tô contigo, Absalão. Daí você vai fazer o seguinte, Uzai. Você vai ficar lá frustrando os conselhos de Aitofel. Você vai ser o meu escudo contra Aitofel. Olha como Davi teme esse Aitofel, né? Como as pessoas inteligentes são temidas. E ele teme a inteligência de Aitofel. Olha isso. Então, Uzai, amigo de Davi, chegou à cidade ao mesmo tempo em que Absalão entrava em Jerusalém. Pronto. Uzai está indo lá. Espião de Davi. Amanhã continuamos, né? Saber o que vai dar isso. Senhor Jesus, que tristeza, hein, gente? Que tristeza. Vocês estão vendo? Tudo isso por quê, gente? Eu quero que vocês compreendam isso. Tudo isso por quê? Por quê? Por causa de Davi não ter ido à guerra naquela primavera. Faz anos já. Anos. Pense bem. Ele já está cheio de netos.
por causa dele não ter ido naquela guerra lá. Não é nem Batseba. Depois de Batseba. Não é nem Batseba, é ele mesmo, é Davi mesmo. Porque foi quando ele não foi para a guerra, quando ele decidiu não ir para a guerra, que era o lugar dele. Ele, antes de ser rei, é guerreiro do Senhor. Ele tinha que ter ido para a guerra. Ele não foi, gente. Ficou em casa fazendo o quê? Comendo, dormindo e assistindo televisão. Aí apareceu Batseba lá na televisão. Aí o que ele falou? Tragam essa mulher aqui para mim. Gente, olha que isso aqui é a verdadeira desgraça. Desgraça. A graça se retirou, né? A graça se retirou, o Senhor se retirou. Ficou o quê? A desgraça. Olha quanta coisa aconteceu, que tristeza. Vocês estão percebendo que Davi perdeu todo o discernimento? Davi perdeu o discernimento, ele não enxerga mais nada. Antes, ele tinha boa intuição, né? Ele percebia as coisas, ele era astuto, sagaz. Gente do céu, que coisa triste. Chegamos em Atos, estamos em Atos. Tem que fazer alguma coisa. Todo dia 5:30 da manhã, irmão Danilo. Todo dia 5:30 da manhã a gente tá aqui lendo a Bíblia. Então nós chegamos em Atos, estamos em Atos 9 a partir do 20. Estamos na história de Saulo. Estamos com Saulo. Então Saulo ficou em Damasco. Saulo, depois da sua conversão, né? Olá, irmão Eugênio, tudo bem? Então, depois da conversão de Saulo, ele ficou um bom tempo lá em Damasco com os irmãos, né? Os discípulos lá em Damasco. Ele ficou lá pregando nas sinagogas. Até que as sinagogas começaram a expulsar Saulo, então ele foi para Jerusalém. E aí em Jerusalém ele também ficou com os irmãos lá em Jerusalém, né? E aí nós vimos que os irmãos em Jerusalém, não os irmãos, os discípulos, né? Os discípulos ajudando Saulo, mas os judeus começaram a perseguir Saulo, queriam matar Saulo. Os judeus que eram os seus, né? Os seus parceiros lá na obra, né? Do Mundo Me Odeia. Vocês lembram do Mundo Me Odeia? Então o mundo me odeia agora quer matar Paulo, que é Saulo ainda, né? O mundo me odeia quer matar Saulo. Olha bem, então os discípulos, os apóstolos conseguem ajudá-lo, descem ele por um cesto, né? Pela muro da cidade, a muralha da cidade. E assim que chegou a Jerusalém... não, peraí gente, estou falando errado, perdão. É lá em Damasco que aconteceu isso. Daí ele foi para Jerusalém. Então é em Damasco que o mundo me odeia, quis matar Saulo, porque ele ia pregando de sinagoga em sinagoga, dizendo: aquele que nós, né, crucificamos é o Messias, o Senhor Jesus, a quem agora eu sirvo. Então até que ele tanto fez, até que os judeus queriam matar Saulo. Então os irmãos lá de Damasco, com certeza Ananias também, colocaram ele num cesto e desceram ele pelo muro, né? Desceram ele pelo muro. Os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto, através de uma fissura que tinha na muralha da cidade. Olha como Saulo como Saulo, a mesma fidelidade que ele tinha, ele continua agora, né, com o Senhor Jesus. Olha só, ele já tem discípulos. Gente, ele acabou de se converter, já tem discípulos. Olha como ele trabalha, né? Que homem maravilhoso na mão do Senhor, né? 60k, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Eunicinha. Muito obrigada, minha gente. Continue nos corações. Os corações trazem as pessoas para cá. Porque nós lemos a Bíblia inteira em um ano, Leninha. Nós lemos a Bíblia inteira em um ano, por isso. Então a gente lê um salmo, um provérbio, um pouco do Velho Testamento e um pouco do Novo, né? Seguindo uma tabela, que é essa tabela aqui, ó. Gente, quem quiser essa tabela aqui, vai lá no site Editora Árvore da Vida,
no site Editora Árvore da Vida, aí vai lá no download, tem download gratuito. Aí você baixa isso aqui no download gratuito. Se você quiser, você imprime, né? Ou se você não quiser, você continua lá mesmo, lendo, né? De forma virtual. Bom, então, assim, só que a gente tá bem adiantado, viu? Nós estamos já lá em 1º de junho. Na tabelinha, nós já estamos lendo 1º de junho. Estamos um mês adiantados aqui no TikTok. Aí o que vai subindo gravado lá no YouTube tá uns 10 dias para trás. O que a gente gravou aqui uns 10 dias para trás chegou hoje de noite lá no TikTok. No YouTube, 00:01 entram os vídeos, tá? Né? Eunicinha, vai lá, pega lá, né, Eunicinha? Escreva aí, Editora Árvore da Vida. Escreva aí para os irmãos saberem. Editora Árvore da Vida. E assim que Saulo chegou em Jerusalém, procurou se reunir com os discípulos lá de Jerusalém. Contudo, todos estavam assustados e com medo de Saulo, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse o verdadeiro discípulo. Isso aqui a gente já leu ontem, que é quando Saulo ia falar com os irmãos, mas os irmãos achavam que não era verdade de Saulo. Os irmãos achavam que Saulo estava fingindo para poder descobrir aonde que eles se ocultavam, né? Que aqui eles já tinham que cultuar o Senhor, fazer reuniões de casa em casa, escondidos por causa da perseguição, né? Então, Saulo permaneceu, vamos ler, vamos retomar isso aqui. Barnabé, que se tornou mais próximo de Saulo, o levou aos apóstolos agora e lhes narrou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado em o nome do Senhor Jesus com poder e coragem. E assim Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda a ousadia o nome do Senhor. Então ele proclama com toda a ousadia o nome do Senhor lá em Jerusalém agora. Pregava e argumentava com os judeus de fala grega, só que não nas sinagogas, tá? Oi, Carol, obrigada. Só que não nas sinagogas, nas ruas, nas sinagogas não aceitam mais ele. Pregava e argumentava com os judeus de fala grega, contudo estes procuravam um meio para tirar a vida de Saulo. Havendo, porém, essas informações chegado ao conhecimento dos irmãos, conduziram Saulo para Cesareia, mandaram, vai embora para Cesareia, e depois enviaram ele para Tarso. É aqui que a gente parou ontem. Vai para sua terra natal, Saulo. Sai daqui, Saulo. Gente, Saulo, ele tem uma sede, né, uma fome, ele tem que pregar, ele tem que fazer tudo que ele não fez até agora, né, ele tem que se redimir de tudo que ele fez contra a igreja, né, agora ele tem que fazer tudo o contrário, agora eu tenho que ser urgente, ele tem essa urgência, né, esse sentido de emergência, né, então às vezes ele avança muito rápido, né, e isso prejudica também. Então, já teve que fugir de Damasco, que arrumou problema em Damasco, agora está tendo que fugir de Jerusalém, que arrumou problema em Jerusalém, agora está tendo que sair de Cesareia, que já está em Cesareia também, já não dá para ele ficar, então vai para Tarso, vai lá para sua família. Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Aí esse tempo de paz, que diz aqui que a igreja teve um tempo de paz, vocês sabem por que a igreja teve um tempo de paz? Por causa da conversão de Saulo, que Saulo era o terrível, ele que era o terrível, o tirano, Saulo. Por isso que agora a igreja tem paz. Por isso que o Senhor derrubou Saulo do cavalo lá. Mas é claro que o Senhor queria também usar Saulo, né? Mas você veja que Saulo, ele tá meio ainda, né? Alvoroçado demais, né? Sempre foi alvoroçado, né? Paulo, até morrer. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Pedro. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas.
e que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Veja, gente, vocês estão vendo que o Senhor deixou Saulo lá em Tarso um pouco, para ver se ele se acalma em Tarso um pouco, Saulo de Tarso. Vocês estão vendo, gente? Agora nós voltamos para Pedro. Agora Lucas volta a falar de Pedro. Lucas está escrevendo Atos, volta a falar de Pedro, né? Saulo foi lá para Tarso, muito alvoroçado, muito alvoroçado. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas. 8 anos esse homem paralítico, provavelmente por algum acidente, né? Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus, o Cristo, cura você. Levanta-te e arruma a tua cama. E Enéas se levantou no mesmo instante. Obrigada, irmão Raul. E viram Enéas todos aqueles que moravam na cidade de Lida e também na cidade de Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Todo mundo que viu esse milagre se converteu ao Senhor Jesus. Tá vendo por que o Senhor operava sinais e maravilhas nesse tempo? Para a questão coletiva. Não sei quem que perguntou ontem lá no grupo da equipe se o Senhor ainda faz sinais e maravilhas hoje. Quem que perguntou? Não lembro quem que perguntou. Então veja que o Senhor operava sinais e maravilhas para quê? Para chamar a atenção das pessoas para Ele, né, Leile? Chamar a atenção. Você viu como que é aqui? Então Pedro foi lá para Lida e Sarona. Lida e Sarona. E aí o que aconteceu? Como é que o Senhor vai fazer a igreja ter início nessas cidades aqui de Lida e Sarona? Então o Senhor precisa que algo aconteça no coletivo, entende o que eu quero dizer? No coletivo. Veja, o Senhor não vai pregar um por um. Vamos pregar pro Zé, amanhã nós vamos pregar pro Tião, depois de amanhã nós vamos pregar pro Miguel. Não, o Senhor quer algo coletivo, Ele quer que surjam igrejas nas cidades, né? Então o Senhor quer chamar a atenção do coletivo, né? Assim como foi lá em Pentecoste, já foi logo 3.000 pessoas, né? Então aqui, com a conversão, com a cura desse homem, então chamou a atenção de toda a cidade. E provavelmente era um homem muito querido, esse Enéas, né? Provavelmente um homem muito querido da cidade. Então o Senhor o curou. E aí todos vieram e se converteram. Mas o que aconteceu aqui? Então todos sabem, lembrando que são sempre judeus, tá? Todos aqui judeus, todos os judeus ou convertidos ao judaísmo, agora estão se tornando do Senhor, né? Por quê? Por que os judeus se convertem? Porque os judeus entendem que só Deus pode operar sinais e maravilhas. Eles não entendem que o diabo pode operar sinais e maravilhas. Para eles, só o Senhor Deus pode operar sinais e maravilhas. Então, quando o paralítico é curado, isso vem de Deus. Não tem dúvida de que isso vem de Deus. Quem foi o homem que Deus usou? Aquele homem lá, Pedro. Ah, Pedro, conte-nos, Pedro, o que Deus quer nos dizer. Aí Pedro vai e diz: pois é, Jesus o Nazareno, assim assado, agora ele é Senhor Jesus. Então todos se convertem. Então assim eu digo, hoje isso acontece? Acredito que sim, para a conversão do coletivo também, né? Do coletivo também, nos lugares ermos, né? Para a conversão do coletivo. Com certeza o Senhor usa a cultura daquele lugar, né? Como aconteceu lá com aquele irmão, que eu não lembro o nome, lá no Heróis da Fé, que ele foi, né, isso antiga, agora, era moderna, né, 1800, ele foi na aldeia, e aí ele tinha que falar do Senhor Jesus para aquela grande aldeia, né, mas aí, como que ele ia chamar a atenção daquela aldeia? Ele era só um homem falando, mas começou a vir uma seca, o próprio Senhor, né, não chovia de jeito nenhum. Daí esse irmão, ele falou assim: olha, eu vou orar a Deus e o Senhor Deus vai fazer a chuva vir de baixo. A chuva vai vir de baixo.
E aí ele começou a cavar o poço, começou a cavar o poço, começou a cavar o poço. Ele cavava e orava, cavava e orava, cavava e orava. Senhor, faz esse milagre, faz sair água aqui. E ele foi cavando, 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 até que brotou água e de repente começou a jorrar. Que nem jorrar água, né? De baixo para cima, começou a chover de baixo para cima, a água jorrava, né? Aí o chefe lá da tribo falou, né? Realmente existe Deus, existe Deus. Aí todos ouviram esse irmão, por causa do milagre que aconteceu. Então isso acontece ainda hoje? Sim, acredito, tá, irmãos? Para a salvação do coletivo, né? Mas não que eu vá orar, por exemplo, eu chegar num hospital, né, e dizer para um paralítico no hospital, levanta e anda. Pode acontecer isso? Pode, mas por que o Senhor faria isso? Por que o Senhor faria isso? Se já no hospital todos conhecem o Senhor Jesus, embora não o sigam, embora muitos não o sigam, porque, gente, agora que eu estava no hospital, né, fiquei 2 dias no hospital com meu primo, eu comecei a observar as coisas, sabe? No hospital, né? No hospital todo. Comecei a observar as coisas. Gente, as pessoas, quando elas estão na angústia, quando elas estão no sofrimento, elas buscam em tudo que é lugar. Elas buscam em tudo que é lugar. Elas buscam no santo, elas buscam na reza, elas buscam na vela, elas buscam em tudo que é lugar. E daí me diga, se o Senhor opera ali um milagre, eles vão atribuir a quem esse milagre? Se buscou em tudo que é canto, vão atribuir a quem aquele milagre? Entende? Então é isso que eu estou dizendo. Se for para a salvação do coletivo, acredito sim que o Senhor faz. Mas todos que já conhecem o Senhor Jesus, já ouviram falar, já sabem que ninguém vem ao Pai a não ser através dele, e ainda ficam nessa loucura, né, desse sincretismo. Por que o Senhor vai operar ali um milagre? Para dizer que o milagre veio de onde? Veio de onde? Veio da vela que acendeu? Veio do benzedor? Veio de onde esse milagre? Porque procura em tudo que é lugar. Vocês compreendem? Então vamos terminar essa partezinha aqui. Então esse paralítico, né, se levantou. Então todos ali se converteram, da cidade de Lida e da cidade de Sarona, os judeus. Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. Agora é outra cidade, Jope, tá? E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Já é outra cidade. Veja, o Senhor vai fazer outro milagre em outra cidade. Vocês estão vendo que é para o coletivo, para a igreja surgir em Jope. Ali a igreja já surgiu em Lida, a igreja já surgiu em Sarona. Agora vamos, Pedro, vamos para Jope. Vamos fazer a igreja surgir em Jope agora. Entende? Então agora ele vai fazer um milagre lá em Jope. Então, colocaram o corpo de Dorcas lá no andar de cima. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores, venha para cá, para Jope. Obrigada, 70k. Obrigada, amados. Venha para Jope, Pedro, venha para Jope. Então Pedro se levantou, partiu e foi para Jope com eles. Assim que chegou, levaram Pedro ao aposento no andar de cima da casa. Todas as viúvas rodearam Pedro, chorando muito e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito para elas enquanto estava viva. Tá vendo? O Senhor está agora fazendo casos específicos com pessoas específicas. É diferente de quando era ele na terra. Ele curava todas as multidões. Agora não. Agora são coisas estratégicas, né? Veja, esse homem aqui que o Senhor curou, esse paralítico que o Senhor acabou de curar aqui, que é o Enéas, por isso que eu falei, provavelmente era um homem de grande vista na cidade, era um homem muito querido na cidade, né? Um homem que todos conheciam. Então o Senhor o curou. Agora Dorcas, olha aqui, ó,
todo mundo chorando por causa de Dorcas, tá vendo? Então Pedro pediu que todos deixassem o quarto, em seguida ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se a Dorcas, a mulher morta, ele deu uma ordem. Ó, aprendeu com quem? Ó, aprendeu com quem? Ai, que Senhor, que maravilhoso isso. Ele deu uma ordem. Gente, só ler isso aqui, ele deu uma ordem. Pronto. Pronto. O Senhor já nos supriu. O Senhor já nos supriu. Então ele deu uma ordem. Tabita, levanta-se. Dorquinha. Dorquinhas. Dorquinha. Você vai voltar, Dorquinha. Vocês se lembram? Dar a ordem. Dar a ordem. Se lembra? Dar a ordem. É uma ordem. A ordem é para quem? Para Dorcas, que está desligada? É claro que a ordem não é para Dorcas. A ordem é para quem detém Dorcas, né? King James, Bruno. É para quem detém Dorcas, né? Para quem detém o chip de Dorcas, o pendrive de Dorcas. Senhor, que lindo! Então, ele olhou para Dorcas, a mulher morta, se dirigiu a ela, ele está ajoelhado orando, e aí ele dá uma ordem ao Senhor, né? É o Senhor que emana de Pedro essa ordem. Ai, que coisa maravilhosa, Senhor. Então ele deu uma ordem. Tabita, levante-se. Ele está falando com ela? É claro que não é com ela, gente, ela não está ali. Ele está falando com outro ser, Então ela abriu os olhos e vendo Pedro se sentou. Oh, o que aconteceu? A seguir ele deu a mão para ela, ajudou ela a se colocar em pé, porque, gente, porque Dorquinha não é novinha não, Dorquinha é uma irmã da caridade, né? Dorquinha é irmã da caridade, que já trabalha faz tempo para o Senhor, né, Sil? Oi, a irmã Rosi, obrigada. Que coisa maravilhosa isso, gente. Por isso que sempre colocam nas igrejas, né, ministério de Dorcas, né? Então Dorcas já trabalha bastante aqui ajudando, né? É uma jovem senhora? Falou aqui que é uma jovem senhora? Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas. Ela se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. Fala que ela é jovem senhora, é? Aonde que fala que ela é jovem senhora? Eu tenho a impressão que ela não é jovem senhora, não. Onde que fala que é jovem senhora? Então, a seguir, ele lhe deu a mão e ajudou a ficar em pé. Não, costumo dizer quando é mais madura é jovem senhora. Ah, você que tá falando. É que quando fala jovem senhora, uma jovem senhora, eu entendo uma moça que acabou de casar. Ela se torna uma jovem senhora, né? Mas entendi o que você quer dizer. É como eu, né? Uma jovem senhora. Estou caminhando para os 60, sou uma jovem senhora, né? Eu poderia ser Dorquinha, não poderia, só que eu não ajudo os outros, mas poderia ser Dorquinha, né? Então aí ele pegou na mãozinha dela e ajudou ela a se levantar. Eu também ia precisar, viu, Pedro? Que pegasse na minha mãozinha e me ajudasse a se levantar, porque eu tô lá descansando. Ó, descansei. Aí vem Pedro, volta, Dorcas. Ah, Pedro, então me ajuda a levantar agora, né? Eu tava descansando. Então, chamando os santos, ele deu a mão para ela, ela ficou de pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, tá vendo? Ela é amiga das viúvas, ó, ela é velhinha, que nem eu. Então, este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope. E foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Agora surgiu a igreja em Jope. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Até aqui, amados. Então, deu para entender que o Senhor está agora operando sinais e maravilhas em pontos específicos, pontos estratégicos. Lida, Sarona, né? Jope, Damasco. Pontos específicos, né? Cesareia, Tarso. Provavelmente o senhor está fazendo alguma coisa por lá também, né? Lá com Saulinho.
Amadinhos, muito obrigada, foi muito bom ler com vocês. Vamos agora cuidar das coisas, né, terrenas, com o Senhor Jesus. O Senhor vai à frente, nós vamos atrás. Muito obrigada pelos 73k. Obrigada, Alana. Obrigada, amadinhos do Senhor Jesus. Fico muito feliz por nós estarmos aqui juntos buscando a palavra, né? Eu tô muito impressionada com algumas coisas, né? Tive experiências no fim de semana, como tô dizendo para vocês, tive experiências com o Senhor no fim de semana. E a gente precisa sair um pouco de casa, né? Precisa sair um pouco de casa para ver as coisas que estão acontecendo em Sarona, em Lida, em Jope, né? Em Tarso. O que será que está acontecendo lá em Tarso, né? Então nós precisamos sair um pouco de casa, né? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos falado, por tudo que o Senhor nos disse na tua palavra. Ai, Senhor, nós amamos o Senhor. O Senhor está na palavra, o Senhor é a palavra, o Senhor é a Bíblia. O Salmo 119 hoje, ó, pum, explodiu nossa cabeça, porque o Senhor falou, eu sou a palavra. Cadê você? Cadê você? É na palavra, tá? É na palavra que nós conversamos. Obrigado, Senhor Jesus. Nos abençoe e nos guarda no dia de hoje. Fiquem todos bem. Muito obrigada a todos que mandaram corações. Obrigada a todos que oraram pelas pessoas que vieram para cá. Obrigada a todos vocês que estão conosco todos os dias. Vejo que vocês estão se tornando frequentes aqui na leitura. Isso é muito bom. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Hoje passaram 11 mil pessoas por aqui. E você que tá aqui, gente, siga, viu? Siga essa conta, senão não tem como você saber quando é que a gente tá lendo a Bíblia, para você vir ler com a gente. Siga essa conta. E vieram 163 pessoas pelos corações. 163 pessoas vieram e receberam as orações de vocês. Glória a Deus, né, irmão Edinaldo? Tchau, irmão Raul. Tchau, irmãos queridos. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se assim o Senhor achar que seja útil. Tchau, tchau. Obrigada.